Você sabia que existem cidades no Brasil mais seguras do que muitos na Europa? Lugares onde andar nas ruas à noite não é um medo, mas um privilégio. Hoje no Explora Brasil, vamos revelar as 11 cidades mais seguras de Santa Catarina. E não é só uma lista qualquer, vamos mergulhar nos detalhes, o que torna esses lugares únicos. Como estrutura, educação, qualidade de vida, como elas se conectam para criar um verdadeiro refúgio de segurança. Prepare-se porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre o Brasil. Quando você pensa em segurança, o que vem à mente? Para muitos, é a tranquilidade de andar nas ruas sem medo, criar os filhos em paz e dormir à noite sabendo que sua cidade é o verdadeiro refúgio. Santa Catarina não é só um dos estados mais belos do Brasil, mas também um exemplo de como a segurança e qualidade de vida podem andar juntas. Nos últimos anos, o estado conseguiu uma redução impressionante de cerca de 40% na taxa de homicídio. Usamos critérios bem claros: cidades com menos homicídios que a média estadual e com pelo menos 20 mil habitantes, o que reflete a média populacional do país. Mas por que essas cidades estão no topo? O que elas fazem diferente? Vamos começar com a nossa 11ª posição. No norte de Santa Catarina, bem pertinho de Joinville, está Schroeder, uma cidade que combina a natureza exuberante com uma qualidade de vida que impressiona. Com 20 mil habitantes, ela cresceu significativamente nos últimos anos, saltando de 15 mil moradores em 2010 para 20 mil hoje. Um crescimento expressivo, como muitas das vezes traz desafios, mas Schroeder parece ter mantido sua segurança e tranquilidade. Mas o que torna ela tão segura? Primeiro, o perfil econômico chama atenção. Cerca de 31% da população está empregada, um número impressionante, especialmente quando comparado a algumas cidades mais violentas do Brasil. Desde 2019, a taxa de emprego só tem subido, mostrando que a cidade está se desenvolvendo de forma equilibrada, atraindo novos moradores sem perder sua essência. Quando falamos em saneamento e infraestrutura, cerca de 77% das residências têm acesso à água encanada e 67% contam com coleta de esgoto. Índices que são superiores até mesmo à capital Florianópolis. Porém, ainda há desafios. Cerca de 33% da população não tem acesso à coleta de esgoto. Por outro lado, a coleta de lixo é praticamente universal, cobrindo 99,7% das casas. Um exemplo de organização e eficiência. Já na educação, Schroeder se mantém acima da média nacional, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Embora no ensino médio os valores caiam, o que é uma tendência de todo o país, as escolas porque elas passam a ser responsabilidade apenas do governo do estado. Já quando falamos em salário médio, aqui está um ponto que deixa a desejar. Com uma média de 2.974, Schroeder fica abaixo dos padrões estaduais e nacional, mas isso só reforça uma lição importante. Segurança e qualidade de vida não dependem apenas de altos salários, mas de um conjunto de fatores bem geridos. Schroeder sempre foi segura? Bom, historicamente sim. O crescimento populacional não comprometeu sua tranquilidade, mostrando que planejamento e um ambiente comunitário podem fazer a diferença. A cidade é uma prova de que, mesmo em um Brasil tão diverso, ainda é possível encontrar cidades onde segurança, infraestrutura e natureza convivem em perfeita harmonia. Nosso 10º lugar, com o nome que significa água muito fria em tupi, mas vamos para Uruçanga. É uma cidade charmosa, lá no sul de Santa Catarina. Fundada em 1900, ela mantém um toque histórico e é conhecida por preservar a memória dos povos indígenas de sua região. Atualmente tem cerca de 21 mil habitantes. Ao contrário de cidades como Schroeder, que cresceu significativamente nos últimos anos, Uruçanga tem mantido sua população estável desde 2010. A cidade pouco mudou em termos de número de moradores, o que pode ser um reflexo de sua estabilidade e tranquilidade. Já o perfil econômico da cidade, a economia é um dos pontos fortes de Uruçanga. Cerca de 41% dos moradores estão empregados, o que representa 10 a mais do que a cidade anterior. Além disso, o salário médio é de R$ 3.168, um valor um pouco acima da média estadual, mostrando que a cidade oferece boas oportunidades de trabalho para os seus habitantes. Quando falamos em saneamento básico, a infraestrutura do saneamento da cidade também apresenta números que precisam de melhorias. Cerca de 84% das residências têm acesso à água encanada e 50% contam com coleta de esgoto. Embora ainda haja espaço para melhorias, a coleta de lixo é quase universal,
atendendo 97% das casas, e em 91% delas o lixo é coletado diretamente na porta. Quando falamos em segurança, Uruçanga se destaca por ser uma cidade segura, refletindo a tranquilidade típica de cidades menores no interior de Santa Catarina. E um detalhe que chama atenção é a transparência nos serviços públicos. A prefeitura oferece uma ferramenta online, onde os moradores podem consultar em tempo real sua posição na fila do SUS. Não sabemos se a ferramenta funciona perfeitamente, mas a iniciativa já merece elogios por promover a transparência e facilitar o acesso aos serviços de saúde. E aliado a tudo isso, a educação na cidade é um marco histórico. Ela tem uma posição acima da média do país. A cidade de Uruçanga é um exemplo entre o equilíbrio entre a tradição e modernidade, com um perfil econômico sólido, boa infraestrutura e uma forte conexão com sua história. Uruçanga continua a ser um lugar onde a qualidade de vida é prioridade. Agora na nossa nona posição, localizada lá no Vale do Itajaí, na região de Blumenau, Guabiruba ocupa o nono lugar. Com aproximadamente 24.500 habitantes, fundada em 1962, a cidade tem um destaque impressionante, um crescimento populacional de 38% no último censo. Apesar desse aumento populacional, a renda média da cidade é de R$ 2.991, um valor abaixo da cidade anterior, na média estadual e também na média nacional. Isso reforça que a segurança em Guabiruba não depende exclusivamente da renda, mas de outros fatores que contribuem para a qualidade de vida. Agora, no saneamento básico, aqui a cidade começa alguns desafios. Apenas 52% das residências têm água encanada, um índice relativamente baixo. A coleta de esgoto cobre 57% das casas, mas a coleta de lixo impressiona, alcançando quase 100%, 99,5%. Quando falamos em segurança, Guabiruba apresenta ótimos resultados. Os índices de homicídios por 100 mil habitantes estão zerados nos últimos levantamentos, o que mostra a tranquilidade da cidade. Já na educação, Guabiruba se destaca, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. As médias superam a nacional. No ensino médio, os resultados são consistentes e seguem alinhados à média nacional. Com certeza, a cidade é um exemplo de como diferentes fatores, como infraestrutura básica, educação e qualidade de vida, podem se combinar para criar um ambiente seguro e acolhedor para os seus moradores. A oitava cidade mais segura de Santa Catarina já chama a atenção pelo nome. É Maravilha. Localizada no oeste do estado, essa cidade encantadora é conhecida como a Cidade das Crianças, um título que foi oficializado por lei federal em 2012 durante o governo da então presidente Dilma Rousseff. Com uma população de aproximadamente 28.300 habitantes, Maravilha teve um crescimento de 28% desde o último censo, o que indica um lugar em expansão. O mais impressionante, cerca de 50% da população está ocupada, um índice que é excelente se você compara as cidades economicamente mais desenvolvidas como São Paulo. Isso reflete um equilíbrio entre crescimento econômico e oportunidades para os moradores. O salário médio em Maravilha é de R$ 2.716, o menor entre as cidades apresentadas até agora. No entanto, isso não compromete a segurança local. Ainda assim, há desafios. Apenas 5% das residências possuem coleta de esgoto, um número que precisa melhorar. Por outro lado, 92% das casas têm coleta de lixo, embora 17% delas precisam levar seus resíduos até pontos específicos, o que pode ser um incômodo para os moradores. No quesito de segurança, Maravilha segue forte. Apesar de um pequeno aumento nos índices há alguns anos, o último levantamento registrou homicídios zerados, o que reforça sua posição como uma das cidades mais seguras do estado. Já na educação, a cidade se destaca com médias escolares acima da nacional, o que contribui para a qualidade de vida e para o desenvolvimento das crianças jovens, consolidando o título de Cidade das Crianças. Agora chegamos à sétima colocada, Garopaba, uma joia do litoral catarinense, com 30 mil habitantes, mas ela não é apenas segura. Garopaba é uma cidade repleta de história, com raízes que remontam a mais de 6 mil anos, desde os sambaqueiros até os tupis-guaranis que desceram da Amazônia, navegando por rios até aqui.
A região já era habitada muito antes de se tornar a charmosa cidade que conhecemos hoje, e como se o tempo tivesse feito questão de guardar sua beleza e tranquilidade. Ela tem um crescimento impressionante. Garopaba não para de crescer, 66% de aumento populacional nos últimos anos, mostram que ela atrai cada vez mais pessoas em busca de qualidade de vida. O que faz tanta gente querer vir aqui? Talvez seja a combinação única de segurança, história e paisagens espetaculares de uma cidade litorânea. Quando falamos em saneamento básico, nem tudo são flores. 92% das residências ainda não possuem coleta de esgoto, uma estatística que precisa de atenção para acompanhar o crescimento da cidade. Mesmo assim, a coleta de lixo está praticamente universalizada, alcançando 99% das residências. E quando falamos em segurança, nos últimos anos a taxa de homicídios despencou, consolidando Garopaba como uma das cidades mais seguras do estado. Essa estabilidade é o que faz dela um lugar ainda mais atrativo para famílias e novos moradores. E a educação, ela resiste aos desafios. Mesmo após a pandemia, que afetou os índices de muitas cidades, Garopaba conseguiu manter a qualidade da educação acima da média nacional. Um ponto curioso, embora os últimos anos de ensino fundamental tenham registrado uma queda, os níveis iniciais continuam sendo um destaque positivo. Aqui é que está a questão. Com desafios como saneamento básico precário, Garopaba ainda consegue ser um exemplo de segurança. Será que é a força da comunidade, a história que une as pessoas, ou a tranquilidade de viver em um lugar tão único, que vive e respira segurança, cultura, beleza natural? Chegamos à nossa sexta colocada, Penha, o lar do famoso Beto Carreiro World. Quem não lembra daquela música? Beto Carreiro! Aí tem um barulho do chicote. Com 34 mil habitantes, Penha não é só a cidade do maior parque temático do Brasil, mas também uma terra de história e tradição, especialmente ligada à pesca artesanal. A cidade ela vem em crescente expansão. Penha apresentou o crescimento populacional específico, saindo de 25 mil habitantes em 2010 para atuais 34 mil. No aspecto econômico, a cidade mantém uma renda média de R$ 2.600, acompanhada de uma boa taxa de ocupação. Diferente de muitas cidades litorâneas, Penha se destaca no saneamento básico. 87% das residências possuem água encanada e 82% têm coleta de esgoto, a maior taxa até agora. Além disso, a coleta de lixo atinge praticamente 100% das casas, demonstrando um investimento sólido em infraestrutura. Embora a cidade tenha enfrentado desafios no passado, os índices de criminalidade caíram significativamente nos últimos anos, consolidando Penha como um lugar mais seguro para viver e visitar. Na educação, Penha se mantém dentro da média, com algumas áreas apresentando os resultados ligeiramente acima. Já na nossa quinta colocada fica Braço Forte, uma referência em segurança no sul de Santa Catarina. Com cerca de 34 mil habitantes, o nome curioso da cidade parece refletir a força da sua geografia, mas também por ser um reflexo de sua determinação em se consolidar como uma das cidades mais seguras do estado. Uma cidade que está em constante crescimento. Braço Forte, que conquistou sua emancipação em 1953, é também um exemplo de força econômica. A cidade se destaca na suinocultura e na fabricação de molduras, setores que movimentam a economia local, ajudando a explicar o crescimento contínuo nos últimos anos. Só que apesar dos avanços econômicos, a infraestrutura ainda tem pontos a melhorar. Apenas 64% das residências possuem água encanada, enquanto 50% têm esgotamento sanitário. Já a coleta de lixo cobre 94% das residências, mas apenas 84% é feita diretamente na porta das casas. Já quando falamos em segurança, é um ponto forte. Braço Forte registrou um único homicídio no último levantamento, resultando em uma taxa de 2,6 por 100 mil habitantes. Um índice que coloca em uma posição confortável entre as cidades mais seguras do estado. Já na educação, a cidade permanece dentro da média, sem grandes oscilações. Contudo, é curioso observar como a segurança parece se manter firme, mesmo com alguns desafios em saneamento. Será que essa tendência de baixa criminalidade vai continuar? Só o tempo dirá, mas é sempre interessante acompanhar como cidades como Braço Forte equilibram crescimento econômico com qualidade de vida.
Na nossa quarta colocada, Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Pomerode parece ter saído diretamente de um conto de fadas, com suas casas no estilo alemão que encantam qualquer um. Localizada no Vale do Itajaí, essa cidade é um verdadeiro marco de tradição alemã do Brasil, desde a sua fundação com a chegada de muitos colonos alemães. As casas são de fato um atrativo, mas será que todo esse município preserva esse charme ou ele está concentrado somente no centro? Fica aí a curiosidade. Com 34.500 habitantes, Pomerode consegue equilibrar tradição e qualidade de vida, de uma maneira que poucas cidades conseguem. O salário médio é de 3.500, é o mais alto da lista até agora, o que já coloca Pomerode em um patamar acima da média estadual. Este número reflete não apenas uma economia crescente, mas também o nível de vida dos seus moradores. Já em termos de infraestrutura, Pomerode se destaca. 80% das residências têm acesso à água encanada, um número bastante satisfatório quando comparado a outras cidades. Já 35% das casas têm acesso a esgoto, e a coleta de lixo é praticamente universal, alcançando praticamente 100% das casas. Outro ponto forte de Pomerode é a educação. A cidade possui a quinta maior taxa de alfabetização de Santa Catarina, com impressionantes 98% de pessoas com 15 anos ou mais alfabetizadas. Esse dado coloca Pomerode em 11º lugar no quesito de termos de educação no Brasil. Está diretamente ligado à qualidade do ensino local e ao compromisso com o futuro das gerações. A segurança em Pomerode também é um ponto positivo. As taxas de homicídios, embora tenham registrado um aumento pontual em 2019, mostram uma tendência de declínio nos últimos anos. Esse dado reforça a imagem de Pomerode como uma cidade segura, que soube preservar a tranquilidade de seus moradores ao longo do tempo. Abrindo o nosso pódio, no terceiro lugar, estamos em Içara, no sul do estado. Essa cidade tem uma história bem curiosa. Em 30 de dezembro de 1961, Içara se tornou um município, mas em 2013 perderam uma parte importante do seu território com a criação de Balneário Rincão. Com isso, a cidade viu 20.000 habitantes migrarem para a nova localidade, perdendo a parte litorânea da cidade. E para tornar isso tudo mais interessante, essa divisão ocorreu justamente no 1º de janeiro de 2013. Parece que as fundações de cidades por aqui têm um certo gosto pelo ano novo, não é? Atualmente, Içara conta com 57.000 habitantes. Apesar de não ter representado um crescimento notável entre 2010 e 2022, em parte devido a essa divisão, a cidade tem experimentado um avanço considerável no perfil econômico desde 2018. Esse desenvolvimento, sem dúvida, tem contribuído para a melhoria geral da qualidade de vida dos moradores. Em termos de infraestrutura, a cidade ainda enfrenta desafios. Metade das residências sofre com problema de esgoto, mas por outro lado, praticamente todas as casas têm coleta de lixo, o que mostra um esforço significativo para manter a cidade limpa e organizada. Segurança é um outro aspecto interessante. Içara teve um homicídio registrado, o que resultou em uma taxa de 1,69 homicídios por 100.000 habitantes. A educação em Içara também se destaca. A cidade mostra números acima da média nacional, especialmente no ensino fundamental, com um investimento crescente. Isso sugere que, apesar de algumas limitações em infraestrutura, o município prioriza o futuro das novas gerações. Inclusive, manteve e melhorou as taxas do IDEB mesmo pós a pandemia. Sem falar que a cidade também possui uma taxa de ocupação relativamente alta. As pessoas estão cada vez mais empregadas, o que ajuda a sustentar o crescimento econômico. Em nosso segundo lugar, medalha de prata, temos Gaspar, uma cidade charmosa localizada no Vale do Itajaí. Com cerca de 72.000 habitantes, Gaspar não se destaca apenas pela sua localização estratégica entre Blumenau e Itajaí, mas também pela qualidade de vida que oferece aos seus moradores. Com um crescimento de 25% nos últimos censos, a cidade tem se desenvolvido de forma consistente desde 2016, refletindo uma economia que mistura tranquilidade com boas oportunidades. Isso é especialmente relevante quando analisamos a segurança. Gaspar tem uma taxa de homicídio muito baixa, com menos de 3 casos por 100.000 habitantes, o que é um grande indicador de estabilidade e bem-estar para os cidadãos. Ao longo dos anos, essa taxa tem diminuído, o que reforça ainda mais a imagem de cidade como um local seguro para viver. Além disso, a educação em Gaspar também é acima da média,
com bons índices que indicam investimento no futuro da população. A combinação desses fatores, segurança elevada, qualidade de vida e desenvolvimento econômico, coloca Gaspar como uma das cidades mais promissoras de Santa Catarina para se viver. E agora, a nossa medalha de ouro, a campeã, é Jaraguá do Sul, uma cidade que é um verdadeiro exemplo de desenvolvimento humano e infraestrutura. Localizada no norte do estado, com quase 200 mil habitantes, Jaraguá do Sul tem se destacado pelo seu crescimento contínuo, especialmente após a pandemia, quando entre 2014 e 2017 enfrentou desafios no mercado de trabalho, mas deu a volta por cima e tem um salário médio de quase R$ 4.000, superando a média nacional. Em termos de infraestrutura, a cidade não deixa a desejar. Quase 90% das casas têm acesso à água encanada e 90% possuem coleta de esgoto. A coleta de lixo chega a 99,6%, o que a coloca em um patamar de excelência nesse quesito. A educação também é excelente, com índices altos, mesmo após a pandemia. E o grande destaque é a segurança. Para uma cidade de quase 200 mil habitantes, a taxa de homicídios é impressionante baixa. Isso faz de Jaraguá do Sul um lugar extraordinário para viver, oferecendo qualidade de vida, segurança e oportunidade de crescimento. Sem dúvidas, um exemplo de cidade que combina desenvolvimento e qualidade de vida. Mas e aí, ficou surpreso com alguma dessas cidades? Santa Catarina nos mostra que é possível encontrar segurança, qualidade de vida e oportunidades, mesmo em cidades pequenas. Se você quer conhecer mais lugares no Brasil para viajar, vou deixar essa playlist aqui do lado com lugares encantadores para conhecer.